Olá, amigos, bom dia a todos. Vamos dar continuidade à leitura do nosso livro, o livro de Enoque. Hoje nós vamos ler o capítulo 3, capítulo 4 e o capítulo 5 desta obra. Capítulo 3 diz assim: Eles consideram e veem cada árvore como aparecem para depois murchar, e toda folha para depois cair, exceto de 14 árvores, as quais não são efêmeras, e esperam pelo aparecimento das folhas novas por 2 ou 3 invernos. Novamente, eles consideram os dias de verão, que o sol está sobre a terra desde o princípio. Enquanto tu procuras por uma cobertura e por um lugar sombreado por causa do sol ardente, enquanto a terra é queimada com calor fervente, e tu te tornas incapaz de andar sobre a terra ou sobre as rochas em consequência do calor. Eles consideram como as árvores, quando elas dão suas folhas verdes, cobrem-se e produzem frutos, entendendo tudo e sabendo que Ele, o qual vive para sempre, faz todas estas coisas por causa de vós, e que as obras desde o princípio, de todos os anos existentes, na qual todas as suas obras são obedientes a Ele e invariáveis. Assim como Deus determinou, assim todas as coisas acontecem. Eles veem também como os mares e os rios juntos completam suas respectivas operações. Mas tu resistes impacientemente. Não cumpres os mandamentos do Senhor, mas transgrides e calunia a sua grandiosidade. E malditas são as palavras em tua boca, poluída contra a sua majestade. Tu, murcho de coração, a paz não estará contigo. Portanto, teus dias te amaldiçoarão, e os anos da tua vida perecerão. A abominação perpétua se multiplicará, e não obterás misericórdia. Nestes dias, tu resignas tua paz com a eterna maldição de todos os justos, e os pecadores perpetualmente te abominarão. Eles te abominarão com tudo o que não é divino. Os eleitos possuirão luz, alegria e paz, e herdarão a terra. Temos aqui, uma referência do capítulo 6, referenciando. Temos aqui uma referência, Gênesis 2, 6, versos 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tornaram-se para si mulheres, as quais entre todas mais lhe agradam. Então, amigos, capítulo interessante, dando continuidade ao capítulo 2, que falou dos seres, os seres celestiais, que observam todas as coisas e sabem que tudo, obedece à ordem de Deus, o mandamento de Deus, os astros, a natureza, as plantas. Tudo segue ali o seu processo. E tudo isso foi criado, para nós, seres humanos. Interessante que no capítulo 3 vai falar de 14 árvores que não são efêmeras. Ou seja, que não são passageiras, que não são algo sem importância, mas árvores duradouras, árvores que permanecem firme e permanecerá. Vai falar do juízo que vai vir, sobre os ímpios, e a bênção, paz e alegria, e a terra para os que obedeceram
aos mandamentos de Deus. Então, o significado dessas 14 árvores, no passado, fazendo uma analogia, né, com esse número, que é um número importante, o número 14 é um número perfeito. Nós sabemos que o número 7 é o número da perfeição, da plenitude, e o número 14 é formado por 2 setes, né? 2 números perfeitos. Também temos a questão do número 10, também, que é um número completo, é um número perfeito. Temos os 10 mandamentos, né? Que é um resumo ali, algo completo, perfeito. Temos o número 4 também, que tem a sua representação, que faz o número 14, também é um número completo. Temos aí os 4 cantos da Terra, né? Que envolve todo o planeta, os 4 seres viventes. Então é um número perfeito, né? Temos os patriarcas, que são 3, e temos as matriarcas, né? Que são 4 também. Então é algo que a Bíblia sempre vai trazer. Na numerologia bíblica, esses números são importantes e têm os seus significados. Então, amigos, temos aqui no capítulo 3, né, que vai dizer assim: eles consideram e veem cada árvore como aparecem para depois murchar, e toda folha para depois cair, exceto de 14 árvores, os quais não são efêmeras, e esperam pelo aparecimento das folhas novas por 2 ou 3 invernos. Então, essas árvores, 14 árvores, têm uma representação bastante dentro da genealogia bíblica, né? Ali no livro de Mateus é traçado ali 3 genealogias de 14. 3 genealogias de 14. Que representa, né, os justos, representa os que foram justificados por Cristo, os que escutam a voz de Deus e obedecem. Uma geração, né, que louva a Deus. Então, o significado das 14 árvores em Enoque 5, verso 3, diz que eles veem cada árvore como aparecem para depois murchar, e toda folha para depois cair, exceto 14 árvores, os quais não são efêmeras, e esperam pelo aparecimento das folhas novas por 2 ou 3 invernos. A maior parte das árvores perde suas folhas e murcha, não é verdade? Mas as 14 árvores, essas que aparecem aqui no livro de Enoque, elas permanecem vivas, verdes e firmes, mesmo no inverno. É interessante nós buscarmos o significado simbólico, né? Essas 14 árvores representam os justos, os eleitos, né? O texto vai falar também dos eleitos, que não perecem com o tempo, mas que permanecem firmes diante das estações espirituais, as provocações da vida e o juízo. As 14 árvores são símbolos da perseverança eterna dos justos, da vida incorruptível e da fidelidade ao Criador. Enquanto o restante da humanidade, né, os que não escutam a voz de Deus, murcham, né, e se tornam passageiros. Existe um paralelo espiritual com as 14 gerações bíblicas. Temos de Abraão até Davi, né, que no livro de Mateus vai traçar ali as 14 gerações. Começa de Abraão até Davi. Sabemos que de Abraão é onde surge a promessa, né, do descendente. Aí temos de Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, né? E do exílio até Cristo, 14 gerações, 3 ciclos de 14. O número 3 também é um número perfeito na Bíblia, né? Ou seja, 3 grupos de 14 gerações, marcando a continuidade da promessa de Deus até a chegada do Messias. O número 14, como foi dito, é uma representação de 2 números perfeitos, o 7 mais 7, que simboliza a plenitude dupla,
Temos o cumprimento total do plano divino, né? 7, que é o número da perfeição espiritual. Então, fazendo uma relação agora das 14 árvores e as 14 gerações, né? Temos no livro de Enoque 14 árvores. Enoque vai dizer que permanecem vivas no inverno. No Evangelho, representa o justo que resistem ao mal. Significado espiritual, firmeza na fé e vida eterna. Permanecer firmes. 14 geração, linhagem santa de Abraão a Cristo. Representam o cumprimento da promessa da salvação e linha da vida espiritual inquebrável. Inverno, tempo de morte e esterilidade. Novo Testamento, período de provas, queda espiritual. E significado espiritual, tempo de teste do justo. É o tempo que nós vemos aqui na Terra. São as estações. Verde eterno das árvores, vida e renovação. O aguardo da promessa. Graça divina e fidelidade. Imortalidade espiritual. Essa é a nossa promessa, né? Temos o número 7, mais 7, que significa 14, dupla plenitude, ou seja, 3 ciclos, né, até a geração de Cristo, da promessa até Cristo, de 14 gerações, e perfeição completa em corpo espiritual, mediante a vinda do Salvador. Então, fazendo uma análise, né, desse versículo, teologicamente e psicanaliticamente, né, nós temos o quê? Temos as árvores, né, as árvores caducas, que representam os homens movidos pelo ego, desejos e orgulhos, né, que vivem apenas o ciclo nessa terra, que perdem as folhas diante do inverno, que são as crises espirituais. Pessoas sem fé, sem esperança. O foco é somente aqui. E sendo o foco aqui, elas vão murchar, porque não tem esperança, não aguarda o renovo. As 14 árvores eternas representam o eu essencial, que permanece enraizado na sabedoria divina, na promessa, e renasce após cada inverno. Ou seja, são aqueles que, apesar das dificuldades, têm sua esperança em Cristo, aguardam a bendita esperança. Psicologicamente, é a parte incorruptível da alma, é que está conectada com Deus, é inabalável, a fé é inabalável. A imagem divina dentro do ser humano. Fazendo um resumo, né? As 14 árvores de Enoque simbolizam os justos, eternos, inabaláveis. As 14 gerações bíblicas, símbolo da linhagem espiritual que conduz à salvação. O número 14, dupla perfeição, plenitude e renovação. Mensagem central, né, desses capítulos é que mesmo quando o mundo murcha, ou seja, quando o mundo se corrompe, há uma linhagem, há um remanescente, como as 14 árvores que permanecem vivas, sustentando a promessa de Deus através das eras até a manifestação de Cristo. Versículos que estão em harmonia com esses capítulos. Então, versículos que estão em harmonia, né, com esses capítulos, nós temos Salmos 37, que vai falar que os ímpios, né, de fato vão perecer, né, existe uma destruição. Vida eterna, amigos, na Bíblia é para os justos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, e perecer é morrer, mas tenha a vida eterna.
Olha o que diz aqui Salmos 37, verso 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão o quê? A terra. Então, dentro da igreja primitiva, eles eram milenaristas, né, hiliasmos, ou seja, eles acreditavam no milênio na terra, né, que os justos possuiriam a terra. Além da promessa do renovo que a gente tem, né, Apocalipse 21, que Deus irá criar um novo céu e uma nova terra, o qual nós iremos habitar e morar nela, né, numa terra restaurada. Eles também acreditavam no milênio, no período que os justos iriam passar com Cristo até a descida da Nova Jerusalém, né, 1000 anos aqui na terra. Então a promessa era para cá. Então, em Salmos 37, versos 9, vai dizer isso, né? Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão o quê? A terra. Em Salmos 37, verso 11, diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmos 37, verso 11. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Salmos 37, 22. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Salmos 37, verso 29. Provérbios 2, 21 diz assim: porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Em Isaías 60, 21 diz: todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Em Mateus 5, né, verso 5, em harmonia com o Novo Testamento, vai dizer assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Segunda de Pedro 3,13 diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Apocalipse 21, 1, né? João vai dizer: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então são versículos que estão em harmonia, né, com esses capítulos que nós lemos, né, o capítulo 3, 4 e 5 do livro de Enoque. Depois nós vamos ler o 6 e o 7.